Bom dia, minha gente. A Manhã Viva começando hoje. Seja bem-vindo a uma nova semana, tempo de Páscoa, tempo de alegria, tempo que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, essa vida nova que Ele veio nos trazer. Seja bem-vindo ao Manhã Viva de hoje. Boa semana para você. Deus abençoe sua vida, seus projetos, seus trabalhos. Você que está aí em casa já trabalhando, né? Já preparando alguma coisa para o almoço. Você que está dando uma geral, uma arrumada. Ou você que ainda vai hoje sair para o trabalho também. Sejam todos muito bem-vindos, cada um na sua realidade, aí na sua atividade, mas também fazendo parte dessa família que é a Canção Nova e também do nosso programa Manhã Viva. Hoje eu já começo aqui com o celular na mão, já estou aqui conectada na página do programa Manhã Viva no Facebook. Eu não sei se você já curtiu, então você que tem acesso à internet, você que está aí sempre conectado, entra aí no Facebook, a página do nosso programa Manhã Viva mesmo, no Facebook. Você pode curtir a nossa página, deixar a sua mensagem, mandar a sua participação para nós. O que você mais gosta do Manhã Viva, ou o que você gostaria de ver também aqui, na medida do possível. A gente vai fazendo tudo para lhe agradar, para levar até você aquilo que é mais interessante, né? Afinal de contas, nós estamos a seu serviço. É você que investe na Canção Nova e a Canção Nova que retribui esse investimento também através da evangelização de todo o conteúdo da nossa programação. Então tá aí, Manhã Viva no Facebook, também pelo Twitter, @Manhã Viva, você pode participar. E hoje o programa é exatamente sobre isso, viu, gente? Redes sociais, internet, isso, o que tem a ver com os nossos relacionamentos. Toda essa relação, essa influência, muitos relacionamentos que nós temos, que nós vivenciamos, experimentamos na vida real, como a gente fala, mas que a gente também mantém essa relação pelas redes sociais, né? Família, amigos, a gente tem as pessoas na nossa vida, mas a gente também fala com elas através dos meios virtuais. E tem aquelas pessoas que nós temos amizade praticamente só virtual, né? Que às vezes nem conhece, ouviu poucas vezes, mas consegue ter aquele contato. Não sei como é que você usa, quais são as suas relações, os seus relacionamentos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, né? São tantos os meios, são tantos os aplicativos que a gente tem à nossa disposição, mas como isso tem influenciado na sua vida? As redes sociais, os aplicativos, os meios virtuais, eles favorecem os seus relacionamentos ou prejudicam? Às vezes atrapalha também, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Daqui a pouco nossos convidados vão trazer mais informações sobre esse assunto. Mas eu já quero mostrar aqui também a nossa culinária de hoje. Nós temos receita no programa e vai ser esse rolinho de abobrinha, bem saudável, bem light, né? Receita aqui do programa. Então, rolinho de abobrinha com ricota. Tão lindos, gente, prontinhos ali, ó. Quando a gente olha, até pensa, o que é isso, né? Não é tão comum a gente ver esse tipo de receita, mas esse é nosso prato de hoje. Quem está conosco para preparar é a Lila Drummond, que já está aqui na nossa cozinha. Bem-vinda. Obrigada. Alegria receber a Lila Drummond, que trabalha junto com a Letícia, nutricionista, que daqui a pouco a gente manda um abraço. Cecília, que já esteve aqui no programa, né? Então elas são uma equipe, a Casa Deguste. E hoje a Lila que veio preparar essa receita especial para nós. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigada. E já estão aqui conosco na nossa sala de entrevista as nossas convidadas, a professora Vera Menezes, que também já esteve conosco aqui no Manhã Viva. Alegria recebê-la de volta. É um prazer retornar aqui. Bom dia, professora Vera. E também a Isaura, que é psicóloga Isaura Vilela, conosco pela primeira vez. Seja bem-vinda ao Manhã Viva. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também por terem vindo e aceitado, né? Estar presente no programa. E está conosco também aqui duas pessoas especiais, dois músicos, né? Que são já da família Canção Nova também. Estão sempre conosco, ajudando aqui, contribuindo com a evangelização. A Cidinha Cunha, cantora, bem-vinda. Obrigada, bom dia. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E o Vaguinho aí no teclado também conosco mais uma vez. Ele já está virando nosso músico oficial aqui do Manhã Viva.
Bem-vindo, Laguinho. A Cidinha também, a gente quer contar com a participação dela sobre esse assunto, né? Como que você, como cantora, né, que está aí nesse meio da música, mas também como você usa na vida pessoal essas redes sociais e se isso tem ajudado ou atrapalhado os seus relacionamentos. Professora Vera, as redes sociais, elas atrapalham ou ajudam, ou isso depende do jeito que a pessoa usa? Acho que as duas coisas, né? As redes sociais, elas têm aproximado pessoas, fazendo com que, por exemplo, ex-colegas de escola, do curso primário à faculdade, se reencontrem, criem suas comunidades, mas o exagero no uso das redes sociais também tem perturbado os relacionamentos, que é o tema do programa de hoje, né? Tem causado atritos, inimizades, rompimentos, né? Às vezes amigos de longas datas, hoje, especialmente na época que a gente está atravessando, em que as pessoas se posicionam politicamente de uma forma muito radical, tanto de um lado como de outro, pessoas que não pensam igual, às vezes, polarizam a discussão de tal forma que amizades são afetadas pelo mau uso das redes sociais. É verdade, isso é uma coisa que está bem em alta, né? Hoje, muito evidente por causa de toda a questão política do Brasil. Mas também a gente percebe que o uso das redes acontece, às vezes, quando a gente está distante, a gente entra em contato com a pessoa. Mas às vezes eu estou do lado, às vezes estou aqui com vocês e estou usando o celular. Esse comportamento, psicóloga Isaura, é normal? Verônica, eu entendo que as redes sociais não são verdadeiramente um problema, né? O problema é o mau uso que se faz, né? Realmente, tem um lado extremamente positivo, né? Que a internet e tudo isso que veio com ela trouxe para todos nós. Agora, quando eu não sei utilizar isso de uma forma saudável, aí gera problema sim. Gera problema de relacionamento, gera problema de solidão, né? Rompe-se vínculos, às vezes até famílias, né? São desagregadas em função disso. Então, mas é negativo. aí, no caso, o problema não seria da rede, seria justamente da inclinação da pessoa, que é uma atitude que a pessoa teria independente de estar lá, mas por estar lá, acabou sendo ali naquele meio virtual. Exatamente. Eu tenho entendido cada vez mais que a internet e as redes sociais, ela veio para tapar um buraco de algum problema que já existe. Não que a rede social coloque esse problema, o problema já existe. A rede social é só uma válvula de escape para que isso se desenvolva. No caso, por exemplo, você trouxe o exemplo de famílias destruídas, de relacionamentos, né, comprometidos. Sim. Por exemplo, uma traição. A pessoa, foi por causa da rede social, o Facebook acabou causando uma traição, né? Fez com que o meu esposo me traísse. Mas será que foi o Facebook ou a rede social ou é porque a pessoa já tinha uma predisposição a isso e acabou sendo naquele meio? Com certeza a pessoa já tinha uma predisposição, porque todo mundo tem Facebook, nem todo mundo que tem Facebook trai, né? Então, eu mais uma vez entendo isso, assim, o problema não é a rede social, e sim o mau uso que se faz dela. Professora Vera, e a influência das redes sociais nos relacionamentos tem sido muito grande e também positivas, às vezes até para manifestar o carinho, isso é bom? Eu sou da área educacional, né? A gente tem feito pesquisas sobre o uso das redes sociais na educação e a gente percebe que o fato de você não estar face a face, às vezes é uma motivação para que você manifeste mais seu pensamento e tenha uma participação maior numa atividade educacional. Porque numa sala de aula, por exemplo, você tem 30 pessoas, não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, e na rede social isso é possível. No entanto, essa mesma motivação para você se manifestar no face a face, eu acho que acaba fazendo com que as pessoas percam um pouco do policiamento que todos nós devemos nos fazer para não agredir as pessoas, não é? Com tanta facilidade. Então, a gente vê muita desagregação em função dessa... Eu não estou te vendo, fica mais fácil para eu falar coisas para você que no face a face a gente não falaria. Porque a conversa,
ela é um gênero discursivo que acontece localmente. Dependendo da sua reação, se eu começar a falar alguma coisa e você fizer uma cara ruim, eu vou tentar mudar esse tema que eu vou ver que não está agradando. E na rede social, você não vê a pessoa. Né? E eu acho que dá uma coragem para as pessoas dizerem coisas que elas não falariam no face a face. E isso é muito ruim, às vezes. Né? Tem um lado bom, como eu falei do educacional, sim, mas eu acho que acaba criando problemas também. Como ter um equilíbrio? Tem uma receita de a pessoa saber usar, da pessoa poder usar bem as redes? Verônica, é ter um bom senso, né? Quando eu deixo de conviver com uma pessoa real para me relacionar com o virtual, realmente está desequilibrado, né? Não está saudável. Né? Porque nós somos seres essencialmente relacionais. Então, seria para favorecer o relacionamento real, né? Real, para favorecer encontros, para favorecer vínculos e não para justificar uma ausência que fisicamente não se está ausente. Fisicamente se está presente, mas não se estabelece nenhum vínculo, nenhum tipo de relação. Então, eu acho que o critério, talvez, né, dentro do que você está falando, seria assim, está prejudicando? Estou deixando de conversar com o meu marido para poder olhar o Facebook no final do dia? Estou deixando de brincar com o meu filho para poder mexer na internet, conversar no WhatsApp? O que eu estou priorizando? Essa vida virtual ou a minha vida real? Professora Vera, a senhora usa muito também. Uso muito, gosta, trabalho né? com ensino online, né? Como que a senhora dosa esse uso dos Olha, relacionamentos das redes? eu jamais vou a um restaurante com meu marido e tiro o meu celular de dentro da bolsa para responder alguma coisa. Eu sou muito, não queria usar a palavra, mas é que está me vindo na cabeça, é assediada, né? Meus alunos me mandam mensagem de madrugada, eu sou acionada o tempo todo por alunos, por colegas, né? Porque a gente acaba formando uma grande rede acadêmica. Uhum. E me dá muito prazer ter contato com ex-alunos, com pessoas que leem meus textos, mas às vezes isso acontece em momentos muito impróprios. Eu acho que precisa de ter uma etiqueta no uso da rede social. Acho que você não deve mandar mensagem por WhatsApp, nem por Facebook, depois das 10, 11 horas da noite, né? Porque o WhatsApp você pode silenciar, mas eu não vou silenciar, por exemplo, o grupo da família, porque pode chegar uma mensagem importante ali. Eu tenho netos, tenho filha que mora fora do estado, então alguém manda um meme 1h da manhã, vai me acordar, não é? Dica, exatamente. Então a gente precisa de ter horário, uma certa etiqueta no uso. Mas eu procuro, quando estou com a minha família, eu não pego o celular. A não ser que para tirar uma foto, para alguém, você viu aquele vídeo, está ali no meio da conversa, mas eu não me isolo, porque são momentos muito... Meus filhos são todos casados, né? Ontem, por exemplo, foram almoçar na minha casa. É um momento muito importante para a nossa família. E graças a Deus ninguém estava lá de celular na mão, nos seus netos, né? Que não tem jeito, né? A meninada de hoje, a gente estava conversando antes do programa, influenciada já ainda, nasceram, né? com o celular na mão, mas precisam ser educados, né? A minha filha constantemente lembra eles, agora não é hora. E eu acho que a escola também tem que fazer isso. Né? Não é proibir o uso, é educar. A escola tem cometido o grande erro de proibir o celular. Ela tem que educar para o uso do celular e não proibir. Cidinha, como é que você usa? Você está sempre conectada também? Então, eu também sempre estou conectada, né, por causa do meu trabalho, né? E claro que se a gente não saber dosar, a gente atrapalha o nosso relacionamento real mesmo. Eu sou casada e já chegou um ponto assim do meu esposo falar: nossa, amor, tá demais, né? Eu ir para a cama dormir com o celular na mão, resolvendo as coisas que tem que ser resolvida. E aí eu falei, não, agora tem que dar um tempo mesmo, porque a gente tem que saber
ponderar as coisas, né? E essa questão de depois de 11 horas da noite, quando eu era solteira, já resolvia as coisas com amigos de Ministério de Música depois das 11 da noite. E agora eu nem respondo mais. Por quê? Porque a gente atrapalha aquilo que é real, que está próximo da gente, né? E a gente afasta das pessoas que estão próximas. Então a gente tem que saber dosar isso aí mesmo. Eu acho que esse assunto diz respeito realmente a todo mundo, né? Porque hoje todo mundo está conectado e isso é uma coisa que faz parte mesmo dos nossos relacionamentos, o uso das redes sociais e esse equilíbrio que a gente fica tentando sempre encontrar, né? Estou usando demais ou preciso usar também, porque também ajuda. Agora a gente queria que a Cidinha cantasse um pouquinho para nós, né? Ela está aqui conosco, essa voz bonita que evangeliza tanto através da música. Então canta para nós, Cidinha. Vamos lá então. Sopra em mim o teu espírito, sopra em meu coração, que sedento está, vem dos quatro cantos da terra. Estamos de volta, minha gente. Sejam bem-vindos ao Manhã Viva de hoje, falando sobre as redes sociais, os relacionamentos, o uso, né, desses aplicativos que ajudam, mas também podem atrapalhar as nossas relações, nossas conversas, nossos contatos, a nossa vida, né, de um modo geral. E eu estou aqui com a revista Canção Nova na mão. Não sei se você já recebeu a sua revista Canção Nova deste mês de abril, que está com uma capa bem interessante, bem sugestiva, que é aquilo que a gente está vivendo na Canção Nova já há um tempo, mas esse ano de 2016 de forma ainda mais intensa. Então tá aqui na capa da nossa revista HD TV, TV Canção Nova, chegando mais longe para ter você mais perto. Como você sabe, a gente está nesse processo para digitalizar a TV Canção Nova. A meta que agora, 2016, nós consigamos chegar a mais 100 cidades no Brasil, gente. Ainda é um número muito pequeno, porque o Brasil é muito grande, né? Imagine, são muitos municípios, né? Tem estados que tem muito mais de 100 municípios. Minas Gerais, por exemplo, né? Que é um estado que tem muitas cidades, um estado muito grande. Mas a gente está focando agora em 100 cidades que a gente precisa digitalizar. Por exemplo, a cidade de São Paulo, uma cidade grande como São Paulo, já teve gente de São Paulo entrando em contato. Eu quero sintonizar a Canção Nova, troquei minha televisão, a smartphone, a Smart TV e eu não consigo, porque a gente ainda não tem o sinal digital, cidades como São Paulo, por exemplo. Então tem muitas cidades ainda que a gente precisa conseguir digitalizar o sinal para que as pessoas possam acompanhar a Canção Nova. Então, para isso, a gente, claro, conta com a ajuda de vocês, né? Vocês que amam a Canção Nova, vocês que se comprometem mesmo com essa obra e vocês que fazem as suas doações. Estou aqui também junto com a revista, você recebe o calendário, né? O calendário do bem, que a gente chamava o tradicional, que esse ano, 2016, está justamente com essa capa do HDTV, que é a digitalização da TV Canção Nova. Então, todo o calendário desse ano vai ser, que é uma doação extra que você faz além do seu boleto, vai ser para a gente conseguir digitalizar a TV Canção Nova em mais cidades do nosso Brasil. Então fica aí esse apelo
para você. Também você que sintoniza a TV Canção Nova pela parabólica. Atenção, você precisa mudar aí a frequência. Se você está tendo problema, não está conseguindo sintonizar, precisa mudar a frequência da sua TV. No site tv.cançãonova.com tem as informações com a frequência certa que você deve aí atualizar, mudar, né, na sua televisão, no seu aparelho de parabólica, né? Aquele aparelhinho que a gente tem para receber o sinal. Também pelo telefone da nossa central, lá em Cachoeira Paulista, sede da Canção Nova, 12 3186 2600. Pelo telefone você também pode se informar mais. Então tá aí a dica também. Lembrando que, através dos produtos de evangelização que você adquire, você também nos ajuda. Então, você recebe a evangelização através dos livros, dos CDs, dos DVDs, de tantos produtos e, consequentemente, você está ajudando a Canção Nova a se manter no ar, né? A continuar evangelizando. Então, tá aí também algumas dicas para você de produtos de evangelização que estão aqui conosco no estúdio. O livro ali da Fernanda Soares, A Beleza da Mulher a Ser Revelada, e o livro do padre Adriano Zandoná, Conquistando a Liberdade Interior. São algumas dicas, além dos livros da Canção Nova, dos produtos de evangelização, né? Também na loja virtual, loja.cançãonova.com. O CD da Cidinha Cunha, que está conosco aqui. Como que faz para adquirir, Cidinha? Então, você pode estar entrando em contato lá, né? Facebook/cantora Cidinha Cunha, e a gente pode estar enviando. Ou em Governador Valadares tem uma livraria lá católica também, que é Papel Crepom, e você pode estar adquirindo o seu CD. Joia! E agora a gente vai começar aqui a nossa receita de hoje. Bem-vinda mais uma vez, a Lila Drummond, que está conosco para preparar esse rolinho de abobrinha com ricota. Isso. Então a gente separou essa receita porque, além de ser muito gostosa, ela é bem saudável, né? E hoje em dia, com essa procura de saúde, de corpo saudável, né? Então, não só o corpo, a saúde mesmo, né? No geral, para evitar doença, a gente tem que se alimentar direitinho. Então, isso. E a abobrinha, ela é boa, né? Ela é um anti-inflamatório, ela tem vitamina C, tem vitamina A, ela baixa o colesterol, então assim, né, vamos começar a usar um pouquinho mais, porque ela ajuda mesmo. E às vezes, olhando assim a abobrinha, a pessoa acha que não gosta, né? Não gosto, porque às vezes nem tem costume, nem experimentou. Nunca fez. O jeito que prepara, por exemplo, esse jeito que você vai fazer aqui é diferente. Eu nunca tinha visto rolinho assim com queijo, com ricota no caso. E fica bem mais saborosa, né? É igual você falou, às vezes as pessoas não sabem fazer, não tem uma receita saborosa, né? E aí deixa ela de lado. Mas aí a gente preparou essa receitinha e ela é muito gostosa mesmo. Então a Lila vai ensinar para nós. Quero mandar um abraço para a Cecília Figueiredo, que trabalha junto com a Lila Drummond. Elas são da Casa Deguste, também pela internet, casadeguste.com.br. E elas trabalham com o foco em alimentação saudável. Desenvolvem esses produtos sem agrotóxicos, sem muita química, sem muito conservante. Comidinha caseira e congelada. A gente trabalha com a comidinha congelada. Joia. Então, um abraço aí, Cecília Figueiredo. E melhoras para você. A gente soube que ela tá um pouquinho enferma, né? Tá dodói. Tá. Hoje ela tá dodói. Então, tá bom. Lila, o que as pessoas vão precisar, então, de ingredientes para preparar esse rolinho de abobrinha que você trouxe? Para mais ou menos essa quantidade, né? Porque a abobrinha, ela não é muito uniforme, né? Então, a gente pega 2 abobrinhas. Depende do tamanho. Depende do tamanho, a gente colocou uma média, né? 100 gramas de mussarela, 100 gramas de ricota, 3 colheres de sopa de creme de leite, 1 colher de sopa de salsinha picada e 1 colher de sopa de manjericão picada. A gente já picou aqui. Noz moscada a gosto e sal, se necessário, e a gosto. Bom demais. Então, os ingredientes estão aí à sua disposição. Quem quiser depois rever essa receita ou mandar para alguém, vai ficar disponível também na internet, no YouTube, no Facebook do Manhã Viva. Vocês, alguém que está aqui conosco, né? A professora Vera, a Isaura, a psicóloga da Cidinha, já comeram um rolinho assim de abobrinha com ricota? Não. Nunca. Uma variação disso eu já comi. É, parecido. A professora Vera gosta de cozinha também. Eu gosto muito.
Mas desse jeito ainda não? Eu já comi com cream cheese e pedaço de manga. Com abobrinha? Com abobrinha. Legal. Eu achei ótimo porque eu tenho um filho pequeno e é uma outra maneira de introduzir uns alimentos mais saudáveis, né? É verdade. Que a meninada hoje em dia não está gostando muito de comer Fica até coisa mais saudável. bonitinho, né? Com palitinho assim, é mais Com atraente. certeza, facilita. Facilita. Então tá bom. Pode Vamos fazer lá, com Lila. berinjela também, né? A berinjela também dá pra uma boa fazer. opção. A Ótimo. gente também faz com berinjela. A gente vê um assim e já abre um leque, né, na criatividade para fazer outras coisas, dependendo do que a pessoa tem também em casa. Então tá, primeiro a gente vai fazer o recheio, né? Vamos já deixar o recheio pronto. A gente só misturar todos os ingredientes, tá? Mussarela, a ricota, creme de leite. Vai misturando tudo. Isso. É bom a gente ir repetindo, porque quem começou a acompanhar agora, né? Então é então tá. ricota, Então a gente colocou 100 mussarela. gramas de mussarela, 100 gramas de ricota, 3 colheres de sopa, de creme né, de leite. de creme de leite. A salsinha e o manjericão picado, tá? É uma Pode ser colher- creme de leite light? Pode, que daí fica mais light ainda, mais saudável. E aqui o temperinho para dar um cheiro, um sabor, né? Um saborzinho, né? Porque a ricota as pessoas não são Acho muito sem graça. fã. Aí a gente... Se o queijo mussarela tiver muito salgado, a gente nem indica para colocar o sal, tá? Eu vou colocar uma pitadinha, porque eu já conheço essa mussarela aqui. Aí pronto, depois que o recheio estiver pronto, a gente vai O lavar. manjericão é só no final? Não, já estava misturado, com a misturado, salsinha e a entendi. cebola. A gente já deixou picadinho, Ok. tá? Uma colher de sopa de cada. A gente lava bem, né, a abobrinha. E em casa a gente tem aqueles ralador, sabe? Que tem uma Sei. parte que é uma lâmina só. A gente vai passar nessa lâmina. Para descascar. Tirar um pouco. Não, pra gente Você já poder vai fazer as fazendo tirinhas. com a casca mesmo, já vai fazendo as Isso. tirinhas, A gente entendi. pega ela e passa Ok. no ralador. Então vai dar essas tiras de abobrinha, Fininha, né? fininhas. Já tem a medida no próprio ralador, então a gente pega um pouquinho do recheio, coloca, né, a pontinha da colher de sopa e enrola. Bem prático, né? Tá vendo? E aí a gente vai fazendo. Se a abobrinha ficar muito rígida na hora de enrolar, a gente coloca uns 2 E minutinhos essa no micro-ondas. abobrinha tá cozida, não está? Não, ela tá. Essa Normal, daqui né? tá normal. Essa daqui a gente colocou 2 minutinhos no micro-ondas, porque daí ela ficou mais maleável. Aham. Dependendo do ralador ser bem fininho, a gente nem precisa. Dependendo do ponto que ela tiver também. Se ela tiver mais madurinha, a gente nem precisa. A gente já faz com ela crua. Então você vai colocando o recheio. Isso, tá vendo? A gente coloca uma Enrola. pontinha de colher de sopa e enrola. Não tem segredo, é facinho de fazer. Bem E- prático mesmo. E a gente vai fazendo uns rolinhos. Então, receitinha de hoje, leve, saudável. Leve. E é bem gostosa. É, né? gente. Daqui a Nossa. pouco eu vou acrescentar Ela esse é comentário. muito gostosa. Quando eu provar. Ó, e uma abobrinha Ah. dá mais ou menos uns... Uma abobrinha mais ou menos nesse tamanho, um palmo, assim. Isso, né? Nessa espessura, ela dá mais ou menos uns 15 a 20 tirinhos, né? Então, Que é essa quantidade aí. Isso. Aí tem uns 15, mais ou menos. Ok. que dá mais ou menos uns 15, 20. Eu vou convidar a professora Vera e a Isaura para vir aqui provar, também junto comigo. E enquanto isso, a Cidinha canta uma música para nós, pode ser? Para quem está em casa também nos acompanhando. Cantamos sim. Os meus passos estão sem direção. Minhas dificuldades me levam a desanimar, pois meus olhos já não veem tua mão a me sustentar. Pareço estar sozinho, sem direção.
Basta-te a minha graça, basta-te a minha graça, pois na tua fraqueza que manifesto minha força. Basta-te a minha graça, basta-te a minha graça. Erga, segure minha mão, fui eu quem te escolhi. Estamos de volta. O Manhã Viva de hoje trazendo para você uma receita light, uma receita diferente e bem simples, que a gente já aprendeu a fazer, mas só para a gente finalizar aqui com a Lila Drummond, que é nutricionista, da equipe da Casa Deguste aqui em Belo Horizonte, né? Trabalham com esses alimentos saudáveis e ela está nos ensinando a fazer então a abobrinha com recheio de ricota, né? Essa mistura da ricota com a mussarela e mais o temperinho aqui. Mas quando finaliza os rolinhos, precisa levar ao forno, né, Lila? A gente precisa colocar um pouquinho para grelhar, porque, como eu falei, no micro-ondas a gente só dá um choque na abobrinha. Então, a gente... Só para ela ficar mais molinha. Mais molinha. Mais fácil de enrolar. Isso, para a gente manusear. Então, a gente faz os rolinhos. E também no forno para derreter a mussarela, né? Até para quem gosta de comida quente, né? Quentinho. Vai ficar quentinho, vai ficar mais saboroso. Então a gente pode levar no forno convencional, né? Uns 10 a 15 minutinhos. Rapidinho. Então. Pode pôr no forno. Em que temperatura o forno precisa estar? Pode ser 180 graus. Então 180 graus, Isso. uns 10 minutos. 10 minutos. Então tá aí a nossa receita de hoje. Esse que a gente comeu aqui, né, experimentou, uma delícia, maravilhoso. Já está prontinho, né? Já passou pelo forno. Por isso que a gente já experimentou. E realmente muito gostoso. Imagino que ele quentinho seja mais gostoso ainda, porque derrete o queijo, né? E tem Eu prefiro ele mais quentinho. Tem gente que come como salada, né? Mas... Também. E foi como a Isaura falou, a abobrinha geralmente não tem muita opção para fazer, né? A gente está acostumado só a refogar e pronto. Então fica também de dica para usar melhor a abobrinha que você tem aí, que às vezes está encostada, às vezes até perde, porque a pessoa não sabe usar ou não tem, né, ainda muita criatividade. Então ficou aí de inspiração para você desenvolver. Ela disse que essa mesma receita dá para fazer com a berinjela também. Com a berinjela. Igualzinho, o recheio mesmo, só muda o legumes mesmo. Ou também mudar o recheio, né? Igual ela deu a sugestão da colocar uva passas, né? No recheio. Que ela falou que gosta do agridoce, Isso, né? agridoce, Então dá uma fruta, qualquer coisa que a pessoa quiser acrescentar também pode. Deve ficar bem gostoso. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada pela receita. Obrigada também. pelo convite. Obrigada. Estamos de portas abertas sempre, tá viu? Bom. Então tá aí a receita para você da abobrinha com recheio de ricota. Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão participando conosco pelo Facebook do Manhã Viva. Especial um abraço para o Paulinho Leite, ele acompanha lá da Paraíba, da cidade de Pombal. E ele disse que está com a dona Lice e o seu filho João Felipe acompanhando o programa. Também o Diogo Bordeghini, que manda um abraço para a psicóloga Isaura, que está aqui. Ele disse que Nabucodonosor está acompanhando o programa, muito orgulhoso. Ela deve entender o porquê desse comentário, né? Entendi. Também um abraço para Ana Rodrigues, Maria de Fátima Silva, Daniele Moreira, todos vocês que estão acompanhando. Já tem gente pedindo a receita, já posta aí no Facebook, daqui a pouco, mais tarde a gente disponibiliza o link também para você que está aí nos acompanhando. Eu queria agora chamar uma arte que a nossa equipe preparou com algumas dicas, algumas perguntas sobre essa influência das redes sociais, da internet, nos relacionamentos. Vamos ver para a gente refletir quais são os critérios. Rede social versus relacionamentos. Você fica acessando as redes sociais no celular ao invés de conversar com a pessoa que está do seu lado? Você curte muito o status de outra pessoa? Você sai do Facebook, mas ainda se interessa pelo que acontece lá?
Você fica vigiando o perfil do seu cônjuge? Você usa o celular no restaurante enquanto está com outra pessoa? São tópicos comuns, né? Que coisas que acontecem mesmo no dia a dia. O que vocês viram de mais diferente ou que chamou mais atenção, talvez, que acontece mais? O que eu acho que preocupa é quando a pessoa deixa de viver o real para viver o virtual. Isso realmente preocupa porque esse vínculo virtual está muito aquém do que o que realmente nos preenche, que é o vínculo real, né? Me preocupa muito essa meninadinha de hoje em dia, porque elas já nasceram num contexto muito internetico, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas e convivem com pais que cada vez mais estão usando mais a internet, mais as redes sociais do que ensinando, do que brincando, do que conversando, do que lendo uma história. Gastando tempo com Então, tem atividades. chegado no meu consultório algumas crianças com a autoestima muito baixa, porque são muito menos valorizadas do que o celular. Então, o pai ou a mãe ficam mais tempo no celular do que com o filho. Grave, Conversam mais com pessoas pelo celular do que com o próprio filho. Então, e a criança aprende com o que ela vê, não aprende com o que ela ouve. Então, são crianças que, quando adolescentes, vão buscar nas redes sociais a referência e o apoio que não encontraram durante a infância em casa. Então, isso é realmente muito preocupante. Foi interessante que a gente viu o exemplo do celular no restaurante que a professora Vera trouxe, né? Que não faz, né? Que não é bom. Mas tiveram outros exemplos também. Por exemplo, esse caso do pensamento. A pessoa até sai do Face, mas ela está pensando ali o que está acontecendo ali na rede social. Isso pode acontecer também, professora Vera? É inevitável, né? Você usa intensamente uma rede social, é inevitável que você fique antenado nisso. Mas eu gostaria de trazer um outro tema, se você me permitir. Claro, fica à vontade. Que é o perigo da predação que se sofre nas redes sociais, né? Eu acho que os pais devem estar muito atentos ao assédio que os filhos podem sofrer de pedófilos. Sim. As mulheres mais velhas, principalmente, viúvas, solteiras, que estão em relacionamentos pouco estáveis. Também hoje existe um tipo de assédio, geralmente com chamadas no inbox do Facebook, onde que uma pessoa com uma foto muito bonita, provavelmente uma foto falsa, diz que ficou muito encantado com aquela pessoa e começa um relacionamento e depois vem um golpe. E a gente vê nos jornais até casos de morte, não é? Sim. Que esse predador acaba invadindo a vida pessoal e roubando e até agredindo. A gente já viu até casos de morte. Eu acho que os pais, principalmente, devem orientar muito os filhos da mesma forma que quando eu era criança, minha mãe falava, não converse com estranho, se alguém te oferecer uma bala, não aceite, não acompanhe ninguém, a saída da escola, se alguém te convidar para algum lugar, não faça. Eu acho que os pais hoje têm que orientar os filhos para não conversar na internet com pessoas que elas não conhecem, não aceitar convites para ir a locais sem que os pais saibam. Acho que isso é uma coisa muito séria hoje nas redes sociais. Então, a internet ela pode favorecer os relacionamentos que já existem, né? Mas esse cuidado realmente com essas pessoas desconhecidas e esse perigo que também é real dentro do mundo virtual. Quando o vínculo já existe, a internet ela fortalece esse vínculo, ela facilita esse vínculo. Agora, quando o vínculo não existe, é muito ilusório eu achar que eu vou criar um vínculo simplesmente pela internet, porque a gente precisa do toque, a gente precisa se relacionar do olho no olho, do sentir, da empatia, né? Nós somos assim, essencialmente assim, e isso é insubstituível. Professora Vera, e os relacionamentos virtuais mesmo? Esses relacionamentos que nascem, que começam ali no mundo virtual com pessoas que nunca se viram? A gente conhece casos, né? É interessante que o primeiro curso virtual que eu dei foi em 1997. Olha a gente usava e-mail
E uma das tarefas que os alunos tinham era interagir com pessoas fora do Brasil, porque eu dava aula de inglês e eles precisavam de fazer isso. Existia listas de discussão onde eles poderiam participar. E uma das minhas alunas começou a namorar um estrangeiro, ficaram noivos. Ele veio ao Brasil, ela esteve lá, eu não lembro mais qual que era o país. Acabou, não deu em casamento, não, mas foi um relacionamento bastante sério. Essas coisas acontecem. Eu conheço pessoas que se casaram com outras pessoas que conheceram através da internet ou mesmo nesses sites de namoro, né? Que existem na internet. Às vezes de grupos, mas eu acho que tem que ter muito cuidado. Ter muito cuidado. Agora, tinha um outro tema aí, que era vigiar o Facebook do marido, né? É verdade. Antigamente era conferir os bolsos do marido, né? A roupa. Eu acho que a falta de confiança mina qualquer relacionamento, né? Eu não abro nem a agenda do meu marido, quanto mais pegar o telefone dele para ver quem ligou para ele. Estou casada há 40 anos, eu acho que a confiança que nós temos um no outro é que solidifica o nosso relacionamento. E eu acho que você ficar vigiando com quem a pessoa conversa no Facebook, ou olhar a agenda do telefone, olhar o WhatsApp, eu acho que é uma coisa que ninguém deveria fazer, nem homem nem mulher. Os relacionamentos virtuais também, né? Dentro disso que a professora relação à psicologia, isso afeta de que forma a vida da pessoa? Alguém que mantém um relacionamento à distância, que vive uma situação bem virtual mesmo, né? De afeto, de amor, que às vezes até prende a vida da pessoa naquele mundo. Quando existe a possibilidade desse virtual se tornar real, eu acho que é possível se construir alguma coisa. Agora, ficar só no virtual, não. Não é algo que preenche. Certamente. Tanto não preenche que eu acho que vira uma busca incessante. Se quer sempre mais e mais e mais e mais, porque não preenche. Vicia, né? É muito superficial. É uma fantasia, né? Você vive na fantasia. É fantasioso e superficial um relacionamento que fica só no virtual. Né? Porque a gente precisa dessa concretude. Eu já fiz experiências legais, assim, como eu disse, em relação a grupo, né? De pessoas que eu não conhecia, mas que vinha conhecer depois, porque participavam do mesmo grupo. Tipo assim, às vezes da fé, né? Pessoas da canção nova, que amam a canção nova, acompanham a canção nova em outros lugares. Então, a gente acaba vivendo umas relações, assim, legais, conhecendo pessoas bacanas. Mas é esse cuidado e essa atenção que precisa ter, né? Eu acho que o exemplo que você traz é o que a gente chama da comunidade prática, né? Você tem um engajamento comum. Real, né? No caso de você é a fé, em outros casos a educação. Por exemplo, a gente poderia ter um grupo de culinária, né? Claro. Para conversar lá com a nossa chefe. Isso é um empreendimento comum que aproxima as pessoas. E aí, não interessa se você conhece ou não a pessoa que está ali, mas tem algo em comum um assunto que nos liga, une, né? Os dois. E também, como vocês trouxeram também muito bem, a questão das distâncias que se aproximam, né? De pessoas que a gente reencontra e começa a retomar as conversas, porque já existia um relacionamento antes, teve uma época que foi um tempo que a gente conviveu junto, né? Acho que todo mundo já reencontrou amigos no Facebook. Um vínculo, né? Então a internet facilita esse vínculo. É verdade. E quando você tem uma família que mora fora, né? No meu caso, estou longe de todos. Você pode conversar com as pessoas por vídeo, você pode ver as fotos e acompanhar, né, a vida dos seus familiares pelas redes sociais ou por outros aplicativos no celular. Isso aproxima muito. Diminui um pouco a saudade, né? Meu irmão ficou fora alguns anos, fora do país, então a gente poder ver a carinha dele pela internet, conversar, ouvir, isso tudo é muito saudável. Então tem que saber sentir, perceber, estar atento realmente para ver o lado bom. Ter um bom senso, né? Não deixar que o virtual assuma um papel de real. Porque quando isso acontece, aí é patológico. Cidinha, em sua experiência aí de reencontros, de uso mesmo das redes com pessoas distantes ou pessoas que você conheceu também? Então, ela falou dos grupos que existem, né, no comum. Né? Tem pessoas que eu me relaciono, eu faço parte de um grupo de mulheres de Pentecostes, que é até pelo WhatsApp, e todas nós, essas mulheres, têm um único objetivo, de estar ali intercedendo pelo Brasil
e por todos os pedidos apresentados ali dentro daquele grupo, né? Então, são várias mulheres de vários lugares, né? São intercessoras, mas a gente tem o comum, né? Esse objetivo de estar rezando, pedindo por essas pessoas. Então, a experiência que é positiva, né? A gente porque é real, né? Que é real. Nós não nos conhecemos pessoalmente, a maioria, né? Mas através de uma coordenadora que se formou através dessa oração dela, né? Deus colocou isso no coração dela e aí foi formando esse grupo e graças a Deus nós temos vistos, né? Assim, a gente tem visto frutos e Deus a cada dia tem nos usado mesmo, porque tem pessoas que nos procura, pede oração, pede uma ajuda, um conselho, e ali dentro daquele grupo, uma vai ajudando a outra, né? Então, é o positivo da internet, das redes sociais. Legal. Isaura, tem terapia para quem, por exemplo, se excede demais e acaba tendo problemas, né, de relacionamento ou na vida pessoal da pessoa por causa do excesso do uso de aplicativo de internet, de rede social? Tem sim, Verônica. Eu acho que tudo isso acontece, todo esse exagero acontece em decorrência de um sofrimento que essa pessoa está vivendo. Né? Então, tem terapia sim, tem ajuda sim. E quanto antes a pessoa se perceber isso... E são muitos os casos? Tem muita busca assim, que você percebe que a pessoa está... Cada vez mais. Né? Cada vez mais. E como eu coloquei assim, eu tenho recebido cada vez mais crianças, né, que são vítimas disso e que futuramente talvez venham me procurar de novo por causa disso, né? Por buscar na internet, nas redes sociais, uma solução, um preenchimento para algo que a solução não está ali. Né? A solução está no concreto. Às vezes eu tenho que resolver o meu problema com meu marido, eu fugir para o WhatsApp não vai resolver o problema que eu tenho com ele. Né? Eu fugir para o WhatsApp não vai educar o meu filho. Eu fugir para o WhatsApp não vai resolver uma dificuldade que eu estou tendo em família ou com amigos. Eu preciso resolver isso. Né? E às vezes a rede social não deixar que isso seja fuga, né? Que a vida real exista e seja a principal. Precisa ser vivida, precisa ser resolvida. O sofrimento existe, faz parte. A gente tem que enfrentar isso. E a rede social se coloca às vezes como uma fuga para esse sofrimento. É verdade. Né? E isso não é saudável, porque o sofrimento continua ali. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas queria também pedir que a professora Vera, que está aí nesse mundo virtual também há tanto tempo, tem tanta experiência, né? Tantos relacionamentos aí e acompanhamentos também de outras pessoas que vivem nesse mundo virtual. Então, a senhora acha que é melhor ou pior o uso das redes? Favorece mais do que prejudica? Eu sou essencialmente otimista. Eu acho que mais ajuda do que atrapalha, né? Eu, por exemplo, faço parte de um grupo, o Basta Adotar, é uma ONG que cuida de animais abandonados. Eu vejo que a gente vai ampliando essa rede. Por exemplo, 2 semanas atrás, uma cachorrinha foi resgatada numa situação de muita penúria, precisou de operar, de fazer várias intervenções numa clínica, e o tratamento ficou muito caro. Cada um de nós saiu apelando para sua própria rede. Uma professora da USP, minha colega, mandou uma doação e nós ajudamos essa cachorrinha. Então, eu acho que isso é uma coisa que, sem as redes sociais, ficava mais difícil da gente fazer. E há outros grupos, né? Em termos educacionais, há muitas iniciativas interessantes, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um tipo de curso que a gente chama de MOOC. São cursos que são oferecidos para centenas de pessoas. Isso só é possível pela mediação da rede social. Então, eu vejo com um olhar muito positivo, porque o que tem de ruim na rede sempre existiu, não é? A mulher que descobre que o marido a traiu ou vice-versa, antes descobria por meio de uma carta anônima ou por uma fofoca do vizinho, do familiar. Só mudou então, o meio, mudou né? Mudou Mas o é a mesma meio ou situação. agilizou, né? A predação, por exemplo, a pedofilia às vezes está dentro de casa. Às vezes é o padrinho de uma criança, é um parente, é um vizinho. Hoje existe um lugar virtual onde as nossas crianças também são assediadas, mas isso também existe no real. Então eu vejo muito, eu enxergo a internet, as redes sociais, como uma comunidade ecológica virtual que espelha as mesmas ações que você tem no real.
Chegamos ao final do nosso programa, mas acredito que ficou bem claro, né? Todo o benefício também que as redes sociais nos trazem, não só os problemas que existem, que são independentes do uso dos aplicativos. Quero agradecer a presença de cada uma, também da Cidinha que está conosco, da nossa culinária, a Lila, que esteve conosco ensinando essa receitinha de hoje. E a Cidinha canta um refrãozinho pra gente sair, porque já acabou o tempo, mas a gente sai com música nesse clima feliz. Obrigada pelo convite, tá bom? E até a Bem-vinda. próxima. Perdão por toda a minha falta de amor, por toda a minha distância do Senhor. Perdoa esse coração machucado. Perdão, eu sei, eu fui errado muitas vezes.